Chegando 2 horas mais cedo ao restaurante onde aconteceria o noivado com meu namorado, acabei escutando sem querer uma conversa dele ao telefone com alguém, e o que ouvi me deixou pálida na hora, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. O verão em São Paulo estava insuportável naquele ano, com um calor que transformava a cidade em uma panela fervendo, onde todos nós éramos como aqueles camarões sendo tostados dos dois lados, suando sem parar. Em dias assim a gente só queria ficar deitada no ar-condicionado, sem se mexer 1 centímetro. Mas aquele dia era especial. Era o dia do meu noivado com o Lucas. Nós nos conhecemos 4 meses antes em uma festa de trabalho de uns amigos, para onde minha amiga Rita me arrastou, jurando que ia ser divertido. Geralmente eu fico entediada nesses eventos, mas daquela vez foi diferente. Lucas veio falar comigo enquanto eu estava no bar, olhando para a multidão colorida e pensando em como escapar para casa sem ninguém notar. "Parece que você está precisando de uma companhia interessante", disse ele, me oferecendo um drink com um sorriso que iluminava os olhos castanhos, cheios de pontinhos dourados, e uma curiosidade genuína que me fez sorrir de volta. Aos 32 anos eu já estava cansada de flertes vazios e elogios falsos. Mas algo naquele homem alto de cabelos escuros me cativou logo de cara. Talvez a forma relaxada dele, ou a atenção real que prestava ao que eu dizia. "Agora não mais", respondi, pegando o copo, e de fato o tédio sumiu assim que começamos a conversar. Desde então viramos inseparáveis. Lucas me cercava de cuidados como eu nunca tinha visto. Flores sem motivo, surpresas, jantares românticos, passeios à beira-mar. Ele até aprendeu a fazer meu risoto favorito com cogumelos, mesmo dizendo que antes mal sabia diferenciar uma frigideira de uma panela. Ao lado dele, eu me sentia única, amada de verdade. E quando, 3 meses depois, ele me pediu em casamento, eu disse sim, sem pestanejar. Hoje, íamos celebrar o noivado no restaurante Maré Alta, onde Lucas convidou os pais dele para nos apresentar. Eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo transbordando de felicidade. Um sentimento tão grande que às vezes me dava medo, como se fosse um sonho do qual eu pudesse acordar a qualquer momento e tudo desaparecer. Me arrumar demorou mais do que eu esperava, trocando de roupa várias vezes, incerta sobre o que seria ideal para conhecer os futuros sogros. No final, escolhi um vestido elegante na cor marfim, que valorizava minha silhueta sem exageros, sapatos de salto médio e acessórios discretos. Queria passar a imagem de uma mulher séria e responsável, não de alguém superficial. Apesar da demora, cheguei ao restaurante 2 horas antes do combinado. Ao estacionar, vi o carro preto do Lucas já ali, o que me aqueceu o coração, pensando que ele talvez estivesse tão ansioso quanto eu. O Maré Alta ficava em um casarão antigo do século XIX, com tetos altos, molduras ornamentadas e lustres de cristal que davam um ar sofisticado, e lá dentro estava fresco e sombreado, um alívio depois do sol escaldante da rua. Meus olhos demoraram a se ajustar à penumbra, e parei no hall, olhando ao redor. "Boa tarde, posso ajudar?" perguntou o maître, um homem de meia-idade com postura impecável. "Boa tarde. Temos uma reserva para as 7 da noite no nome de Lucas Mendes", respondi, ainda olhando em volta. "Ah, sim, o senhor Mendes já chegou. Ele está na varanda externa", indicou o maître, apontando para as portas de vidro no fundo do salão. Agradeci e fui para lá, achando estranho que Lucas não tivesse me avisado sobre chegar cedo, já que ele sempre ligava ou mandava mensagem. Ao me aproximar das portas, o vi sentado à mesa perto da grade, de costas para mim, falando ao telefone, e algo na postura dele,
no jeito que inclinava a cabeça, me fez parar e não chamá-lo de imediato, como se um pressentimento me segurasse ali, observando pela vidraça. A voz dele soava baixa, mas eu conseguia entender as palavras. Clara, me ouve. Não posso falar sobre isso agora. Hoje vou apresentar a Sofia aos meus pais. Sim, eu sei que te prometi. Não esqueci. Clara? Quem era Clara? Lucas nunca mencionou uma colega ou amiga com esse nome. Claro que eu te amo, você sabe disso, continuou ele, e cada palavra me acertava como uma bofetada. Mas amo ela também. Sei que sou estranho, mas é verdade. Não sei como explicar. O chão pareceu se abrir debaixo de mim. Agarrei o batente da porta para não cair, sentindo o sangue sumir do rosto. Lucas amava outra mulher, enquanto se preparava para noivar comigo. Como isso era possível? Não posso cancelar tudo agora. Meus pais já estão a caminho. Vamos conversar amanhã. Vou dar um jeito de explicar, prometo. Tá, beijo, tchau. Ele desligou e passou a mão pelo rosto, um gesto que eu conhecia bem, quando ele estava confuso ou indeciso. O que eu faria? Sair correndo? Fazer uma cena? Exigir explicações? As ideias rodopiavam na minha cabeça como pássaros assustados, mas a pergunta que mais doía era: como ele pôde fazer isso? Fiquei ali parada por alguns minutos, engolindo as lágrimas, tentando me recompor. Então, respirei fundo, empurrei a porta e saí para a varanda. Decidi fingir que não ouvi nada, pelo menos por enquanto. Precisava de tempo para pensar e não queria brigar na frente dos pais dele. Lucas! Chamei, forçando a voz a soar normal. Você também chegou cedo? Ele se virou, e por um segundo vi um flash de medo ou culpa no rosto, mas ele se controlou rápido e sorriu. Sofia, não esperava você tão cedo, disse, se levantando para me abraçar. Você está linda. Esse vestido é novo? É, comprei especialmente para hoje, respondi, deixando que me abraçasse, embora seu toque, antes tão desejado, agora me causasse um desconforto estranho. Estava ansiosa e resolvi vir antes. Não queria atrasar para conhecer seus pais. Eles vão adorar você. Pode apostar, garantiu Lucas, me levando à mesa. Quer beber algo? Vinho ou champanhe? Hoje é um dia especial. Dia especial. Como isso soava amargo agora. Aceitei uma taça de champanhe, esperando que o álcool me ajudasse a relaxar e não revelar meus sentimentos reais. Sentamos na varanda, conversando sobre nada e tudo ao mesmo tempo, e eu me esforçava para agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo gritava para que eu o confrontasse, exigisse a verdade. No entanto, eu me calava, em parte pelo medo de ouvir o pior, em parte para não estragar a noite. Seus pais, que eu ainda nem conhecia, não mereciam presenciar um escândalo. Você parece tensa, notou Lucas cobrindo minha mão com a dele. Está tudo bem? Só nervosa com a reunião com seus pais. Menti, forçando um sorriso. Quero causar boa impressão. Vai dar certo, relaxa, disse ele com confiança. Eles não são tão rigorosos. Além do mais, já sabem o quanto eu te amo loucamente. Ama a mim? E aquela Clara, para quem ele acabara de declarar amor pelo telefone? É mesmo? Perguntei, olhando direto nos olhos dele, procurando algum sinal de mentira. Claro que sim. Eu nunca minto para você, Sofia. Aquilo foi demais. Senti uma náusea subir pela garganta. Ele acabara de mentir na minha cara, com tanta facilidade. Desculpa, preciso ir ao banheiro, disse, me levantando e quase derrubando a taça. Volto já. No banheiro,
Joguei água fria no rosto, tentando não borrar a maquiagem. Olhando no espelho, mal me reconhecia, rosto pálido, olhar perdido. Onde foi parar aquela Sofia confiante que via o mundo com otimismo pela manhã? O que você vai fazer? Perguntei ao meu reflexo e não encontrei resposta. Quando voltei à varanda, Lucas conversava com o garçom pedindo algo. Ao me ver, acenou. Pedi uns petiscos para nós. Meus pais estão atrasados, pegaram trânsito, informou quando me sentei. Tudo bem, assenti, sem saber o que mais dizer. Mergulhamos em outra conversa superficial, sobre o tempo, o trabalho, planos para o fim de semana, qualquer coisa menos o que realmente importava. Eu me sentia como uma atriz em uma peça absurda, e pelo sorriso forçado dele, percebia que ele também não era sincero. Finalmente, os pais dele chegaram. José Antônio e Helena Mendes eram um casal simpático de meia-idade. Ele, alto, com fios brancos nas têmporas e o mesmo olhar penetrante dos olhos castanhos do filho. Ela, uma mulher elegante, de cabelo curto e sorriso amável. Até que enfim conhecemos a garota que roubou o coração do nosso filho, disse Helena me abraçando. Dela emanava um cheiro de perfume caro e aconchego caseiro. Prazer em conhecê-los, respondi tentando soar firme. Lucas falou tanto sobre vocês. Espero que só coisas boas, brincou José Antônio apertando minha mão. Nosso filho sabe enfeitar a realidade. Pai, para com isso! Lucas revirou os olhos, mas via-se que não se ofendia. Sentem-se, já pedi o vinho que você gosta. Nos acomodamos à mesa e a conversa fluiu devagar. Os Mendes me perguntaram sobre meu trabalho. Sou arquiteta em uma firma pequena de construções. Sobre meus pais que moram em outra cidade, sobre planos futuros. Eu respondia, sorria, fazia perguntas de volta, e de fora tudo devia parecer perfeito. Um casal feliz, apresentação aos pais, noivado. Mas por dentro, uma tempestade me consumia. Cada vez que Lucas tocava minha mão ou me olhava com carinho, eu lembrava das palavras dele ao telefone. Claro que eu te amo. Você sabe disso. Só que não era para mim. Onde vocês se conheceram? Perguntou Helena bebendo o vinho. Em uma festa de amigos em comum, respondeu Lucas antes que eu pudesse abrir a boca. Sofia estava no bar, tão linda e distante. Eu não resisti e fui falar com ela. Foi amor à primeira vista. Que romântico, sorriu a mãe dele. Lucas me olhou com tanta ternura que por um instante duvidei do que ouvi. Talvez tivesse sido engano. Talvez eu tivesse entendido errado. Para mim, foi, disse ele baixinho. Vi você e soube que era a mulher da minha vida. E para você, Sofia? Helena virou para mim. Eu não acredito em amor à primeira vista, respondi honestamente. Mas Lucas me conquistou rápido, com toda a atenção e carinho. Ele sempre foi atencioso, desde criança, disse Helena com orgulho. A noite seguiu. Comemos, bebemos, conversamos, e eu me esforçava para ser amável e natural. Mas com cada minuto ficava mais difícil manter a fachada. Os pensamentos sobre a misteriosa Clara não me davam paz. Quem era ela? Há quanto tempo estava na vida dele? E o que isso significava para nós? Quando trouxeram a sobremesa, Lucas se levantou de repente. Quero dizer algumas palavras, começou, erguendo a taça de champanhe. Hoje é um dia especial para mim, para nós. Há 4 meses, o destino nos uniu, e foi o melhor que me aconteceu. Eu o olhava de baixo para cima, o coração dilacerado entre dor e amor. Como ele conseguia dizer aquilo, olhar para mim com tanta ternura, se era tudo mentira?
Sofia, eu te amo, continuou, fitando meus olhos. E quero passar o resto da vida ao seu lado. Sei que nos conhecemos há pouco, mas estou certo dos meus sentimentos, do nosso futuro. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo e a abriu. Dentro, um anel com um diamante pequeno, mas lindo. Sofia Oliveira, quer casar comigo? O tempo parou. Olhei o anel, ele, os pais dele, que nos observavam com emoção. O que dizer? O que fazer? Parte de mim queria gritar. Não, seu mentiroso, você disse a outra que a ama. Mas a parte que ainda o amava ficou muda, sem forças para falar. Sofia? A voz dele tremeu com insegurança. Você aceita? Sim. Ouvi minha voz como se viesse de longe. Aceito. Ele colocou o anel no meu dedo, e o salão explodiu em aplausos, pois os outros clientes nos observavam. Lucas me abraçou, beijou, e eu retribuí, embora por dentro tudo doesse de confusão e dor. Parabéns, queridos. Helena nos abraçou com lágrimas nos olhos. Estou tão feliz. A vocês, José Antônio ergueu a taça. A nova família Mendes. Bebemos, e a noite continuou, mas para mim perdeu as cores. Virou preto e branco como uma foto velha. Sorria, respondia aos parabéns, mas sentia só vazio e desorientação. Quando nos despedimos dos pais dele e saímos do restaurante já era tarde. A noite de verão era quente e estrelada. Em outra ocasião eu sugeriria uma caminhada, mas agora só queria ficar sozinha para organizar os pensamentos. Eu te levo para casa, disse Lucas, abrindo a porta do carro dele. Não, vim com o meu, apontei para o veículo. Nos vemos na minha casa? Claro, ele beijou minha bochecha. Estou muito feliz, Sofia, de verdade. Olhei ele entrar no carro e pensei, eu não. Estou perdida e sem saber o que fazer. Em casa tirei o anel e o deixei na mesinha de cabeceira. Era bonito, mas agora parecia pesado como uma pedra no peito. Tomei banho, lavando não só a maquiagem, mas tentando apagar os eventos da noite. Quando Lucas chegou, eu já estava na cozinha com uma xícara de chá. Ele entrou sorrindo, mas ao ver minha expressão, parou. O que houve? Perguntou, com preocupação real na voz. Você parece abalada. Quem é Clara? Perguntei direto, sem rodeios. Lucas congelou, o rosto empalidecendo, e por um momento pensei que ele ia desmaiar, mas se segurou na cadeira. Você ouviu minha conversa no restaurante? Murmurou. Sim, cheguei cedo e escutei você dizendo que a ama, no mesmo dia em que ia me pedir em casamento. Lucas se sentou devagar na cadeira em frente. Parecia destruído, e parte de mim até sentiu pena, mas a maior parte exigia respostas, a verdade. Não sei por onde começar, disse após um silêncio longo. Comece pelo início, sugeri. Quem é ela? Há quanto tempo estão juntos? E por que mentiu para mim esse tempo todo? Não menti sobre meus sentimentos por você, rebateu ele com fervor. Eu te amo de verdade, Sofia. Mas ama ela também. Não era pergunta, eu já sabia. Sim, baixou a cabeça. Amo vocês duas. E não sei o que fazer com isso. Como era possível? Toda a minha vida, acreditei que se ama só uma pessoa, que o amor verdadeiro é o único. Conte sobre ela, sobre vocês. Lucas respirou fundo, como se reunisse forças. Estamos juntos há 2 anos. Nos conhecemos no trabalho. Ela é designer na empresa. Começou como amizade, depois virou mais.
Não planejamos, simplesmente aconteceu. E ainda estão juntos, constatei. Sim, olhou nos meus olhos. Não consegui terminar com ela quando te conheci. Não conseguia escolher. Então, você namorava nós duas ao mesmo tempo, esses 4 meses inteiros. Mal acreditava. Parecia impossível ele conseguir dar atenção, carinho, amor para duas. Sim, não negou. Sei que sou horrível, mas não conseguia decidir. Vocês duas são incríveis, tão diferentes e tão essenciais para mim. E nós sabíamos uma da outra? Uma ideia me acertou. Talvez Clara soubesse e aceitasse dividir. Não, ele negou. Clara só soube hoje. Eu contei sobre o noivado, por isso ligou. Ficou chateada, quis explicações. Não duvido. Não segurei um sorriso amargo. Eu também ficaria, sabendo que meu namorado vai casar com outra. Sofia, não quis machucar nenhuma de vocês. Lucas estendeu a mão, mas eu recuei. Só não sabia como agir direito. E o que seria direito para você? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Casar comigo e continuar com ela, ou me contar só depois do casamento? Não sei. Parecia perdido de verdade. Achei que com o tempo entenderia quem amo mais, mas não rolou. Amo vocês duas, e isso me destroça. Olhei para ele e não reconhecia o homem confiante que amei, o que sempre sabia o que queria. Agora via um garoto confuso, incapaz de escolher ou assumir responsabilidade. Vá embora, disse, me levantando. Preciso pensar. Sozinha. Sofia, por favor. Ele se levantou também. Vamos conversar. Sei que errei, mas te amo de verdade. E a ama também, lembrei. Vai, Lucas, agora. Ele tentou dizer mais, mas fui firme. No fim, foi embora, me deixando sozinha com meus pensamentos e dor. Não dormi aquela noite, repassando a conversa, revendo os 4 meses de relacionamento, procurando sinais que ignorei. Houve dias em que ele estava menos presente, momentos em que não atendia chamadas ou mensagens. Não lembrava nada suspeito. Lucas sempre estava lá quando precisava, respondia mensagens, ligava, vinha se eu pedia. Como conseguia equilibrar 2 mulheres, dando tanta atenção para cada? De manhã eu parecia um trapo, olhos vermelhos de insônia, rosto pálido, cabelo bagunçado, mas o pior era o estado da alma, vazio e dor misturados. O telefone tocava sem parar com chamadas e mensagens dele, mas ignorei. Precisava de tempo para organizar os sentimentos, decidir o próximo passo. Liguei para o trabalho e pedi folga, alegando mal-estar. Depois mandei mensagem para Rita, minha melhor amiga, pedindo que viesse. Ela era a única com quem podia desabafar. Rita chegou em 1 hora, com um pacote de croissants frescos e uma garrafa de vinho. Para terapia de emergência, disse, me abraçando. Sentamos na cozinha e eu contei tudo. A conversa ouvida, o noivado, a confissão de Lucas sobre amar 2 mulheres. Que loucura é essa? Indignou-se Rita, servindo vinho nos copos. Eram 10 da manhã, mas dane-se. Ele só quer tudo sem escolher. Egoísmo masculino clássico. Mas e se ele ama mesmo nós duas? Disse, mal acreditando nas minhas palavras. E se isso acontecer? Sofia, você está falando sério? Me olhou como se eu fosse louca. Ele mentiu para vocês duas por 4 meses. Isso não é amor, é manipulação. Não sei. Bebi o vinho, sentindo o calor no estômago. Quando falou dos sentimentos, parecia sincero. E nesses meses todos,
Foi tão atencioso, carinhoso, não pareceu falso. Como ele ia se comportar se não? Rita balançou a cabeça. Se fosse distante, você suspeitaria. Ele é bom ator, só isso. Talvez ela tivesse razão. Talvez fosse exatamente isso. Lucas manipulava nós duas, sem querer escolher. Mas algo em mim resistia a essa explicação. Vi os olhos dele ao falar dos sentimentos. Havia dor real, confusão verdadeira. Não dava para fingir. O que você vai fazer? Perguntou Rita, comendo o segundo croissant. Vai devolver o anel? Não sei. Olhei o anel na mesinha. Ainda não o colocara de volta. Preciso falar com ele de novo. E talvez com ela, com Clara. Com ela? Rita quase engasgou com o vinho. Para quê? Para entender o quadro todo, expliquei. Ouvir a versão dela. Saber o que sente, o que pensa disso tudo. Você enlouqueceu, constatou Rita. Ela provavelmente te odeia, te vê como a intrusa. Mas eu não sou intrusa, rebati. Não sabia dela até ontem, assim como ela não sabia de mim. Somos vítimas as duas. E vão reclamar dele juntas, formar um clube das enganadas por Lucas Mendes? Ironizou Rita, mas vi que se preocupava comigo. Não, neguei. Só quero entender. É tudo tão incomum, nunca lidei com algo assim. Como a maioria das pessoas normais, resmungou Rita. Mas se você insiste em encontrar com ela, vou junto, por via das dúvidas. Obrigada, apertei a mão dela. Você é uma amiga de verdade. Depois que Rita foi embora, tomei coragem e liguei para Lucas. Ele atendeu no primeiro toque, como se esperasse. Sofia! Até que enfim! Alívio na voz. Estava preocupado. Você tá bem? Não, honestamente não, respondi. Mas quero conversar. Com você e com ela, com Clara. Ele não esperava isso. Para quê? Para entender o que está acontecendo, disse firme. Se você ama nós duas, como diz, então nós três precisamos discutir isso, juntos. Não sei se é boa ideia, hesitou. Clara está chateada. Pode ser dura. Eu também estou chateada, lembrei, e tenho direito de ser dura. Mas quero falar com ela, com vocês dois. Após um silêncio, ele concordou. Tudo bem, falo com ela, e se ela topar, a gente se encontra. Amanhã? Amanhã, confirmei. Aqui em casa, às 7. Ok. Ele pausou. Sofia, eu te amo de verdade, não duvide disso. Agora duvido de tudo, Lucas, respondi e desliguei. O dia seguinte se arrastou infinitamente. Fui trabalhar, esperando que as tarefas me distraíssem da reunião à noite, mas não adiantou. Olhava o relógio o tempo todo, contando os minutos até às 7. Rita chegou uma hora antes com mais vinho e pizza. Para manter o moral alto, explicou, arrumando na mesa. Obrigada, mas acho que álcool não é boa ideia antes de uma conversa séria, neguei. Preciso de cabeça clara. Você que sabe, deu de ombros. Mas fico aqui, no quarto ao lado, caso algo dê errado. Acha que vão me atacar? Ri, embora a situação não fosse engraçada. Não, mas apoio emocional você vai precisar depois. Às 7, a campainha tocou. Respirei fundo, acalmando o coração acelerado, e abri. Lucas estava lá, ao lado de uma garota que nunca vi. Ela não era como imaginei. Baixa, delicada, com cabelos ruivos curtos e olhos verdes grandes. Parecia tão tensa quanto eu. Oi, disse, tentando soar normal. Entrem. Eles entraram e os levei à cozinha. Rita, como combinado, se escondeu no quarto,
mas sabia que ouvia tudo pela parede fina. Querem chá, café? Ofereci, sem saber como começar aquela conversa estranha. Não, obrigada, respondeu Clara. A voz era suave, mas firme. Vamos direto ao ponto. Por que quis nos ver? Para entender. Sentei em frente. Ouvir sua história. E decidir o que fazer. Decidir o quê? Clara olhou para Lucas, depois para mim. Ele namorou nós duas ao mesmo tempo. Mentiu para as duas. Agora a escolha é dele. Não menti sobre sentimentos, disse Lucas baixinho. Nunca. Você não me contou que tinha outra? A voz de Clara ganhou o tom de raiva. Não disse que ia pedir ela em casamento. Isso é mentira, Lucas, de qualquer jeito. Eu sei, baixou a cabeça. E sinto muito. Não quis magoar nenhuma. Mas magoou, intervim. As duas. Clara me olhou, e no olhar vi não ódio como esperava, mas compreensão. Estávamos no mesmo barco, duas mulheres enganadas pelo mesmo homem. Há quanto tempo estão juntos? Perguntei a ela. 2 anos, respondeu. Trabalhamos na mesma firma. Eu designer, ele no marketing. Começou como colegas, virou namoro. Por que não casaram nesses 2 anos? Essa dúvida me atormentava. Se estavam juntos tanto tempo, por que não avançaram? Clara olhou rápido para Lucas, depois para mim. Não tínhamos pressa. Queríamos nos estabilizar, comprar um apartamento. Estava tudo bem. Até eu aparecer, completei. Não sabia de você até anteontem, negou Clara. Lucas disse que atrasaria no trabalho. Reunião importante. Acreditei, como você. Olhei para Lucas, sentado entre nós como em um tribunal. Você nos manipulou bem as duas. Como conseguiu? Não manipulei, ergueu a cabeça, olhos cheios de dor. Amo vocês duas. De formas diferentes. Diferentes? Clara arqueou a sobrancelha. O que quer dizer? Você, Clara, é minha melhor amiga. Virou para ela. Me entende sem palavras. Conhece minhas fraquezas e forças. Com você sou eu mesmo, sem fingir. Depois me olhou. E você, Sofia, é minha inspiração. Ao seu lado, sinto que posso tudo. Você me faz querer ser melhor, alcançar mais. É como um ar fresco na minha vida. Então decidiu não escolher? Perguntei, mantendo a voz calma. Continuar com as duas? Não sabia o que fazer, admitiu. Não imaginava a vida sem uma de vocês. Achei que com o tempo entenderia quem amo mais. Mas não aconteceu. E resolveu me pedir em casamento sem terminar com Clara? Não entendia isso. O que viria depois? Vida dupla? Encontros escondidos? Não pensava tão longe. Parecia confuso. Só seguia o coração. Às nossas custas, disse Clara baixinho, nosso confiança. Ficamos em silêncio, cada um nos pensamentos. Olhava para eles e tentava decifrar meus sentimentos. Raiva? Sim. Dor? Claro, mas havia mais. Curiosidade? Interesse? Não definia. E agora? Perguntou Clara. Você tem que escolher, Lucas. Eu ou ela? Por que ele tem que escolher? As palavras saíram antes que pensasse. Clara me olhou surpresa, e eu mesma me choquei. O que quer dizer? Perguntou, mais curiosa que irritada. Não sei, admiti. Se ele ama nós duas, como diz, e se o amor é diferente, mas importante para ele, por que escolher? Sugere dividir ele? Me encarou como se eu dissesse algo absurdo. E era. Não sei o que sugiro, neguei. Só tento entender a situação, ele e a mim mesma. Eu também não sei, admitiu Clara após pausa. Nunca pensei nisso. Sempre achei que amor é entre 2, não 3. Eu também achava,
assenti. Até anteontem. Lucas nos olhava atônito, como se não acreditasse. Vocês estão discutindo sério sobre ficarmos os 3? Estamos discutindo a situação, corrigiu Clara, e procurando uma solução justa para todos. Não sei se existe solução assim, levantei, precisando me mexer. Mas sei que ainda te amo, Lucas, apesar da mentira, da dor que causou. E se Clara sente o mesmo, então o quê? Então dividimos ele. Por dias da semana? Por horas? Olhou desafiadora. Não sei, repeti. Mas talvez valha pensar, nos conhecer melhor, ver se dá na prática, não só teoria. Clara pensou, depois assentiu devagar. Talvez você tenha razão. Vale tentar antes de destruir tudo. Lucas nos olhava incrédulo. Vocês duas topam tentar os 3? Calma, parei ele. Topamos considerar, nos conhecer, ver se aguentamos no mesmo espaço sem nos matar. Ou matar você, acrescentou Clara, e rimos as duas. Assim começou a fase mais estranha da minha vida. Eu e Clara começamos a nos ver. Primeiro com Lucas, depois só nós duas, descobrindo interesses comuns, vendo se dava amizade ou, ao menos, respeito. Para minha surpresa, Clara era fascinante. Designer talentosa que via beleza em coisas simples, falava horas sobre cores, formas, texturas. Sua paixão pelo trabalho era contagiante e eu gostava de ouvi-la sobre projetos novos. Tínhamos coisas em comum: amor por filmes antigos, caminhadas longas, comida italiana. Mas diferenças também. Ela adorava aventuras, trilhas, escalada. Eu preferia noites quietas com livro. Ela acordava cedo, eu era noturna. Ela amava cores vibrantes, eu tons suaves. Aos poucos, entendi o que Lucas quis dizer com amores diferentes. Clara era a amiga dele, o apoio, com quem podia ser autêntico sem medo. Eu o inspirava, o impulsionava a melhorar. Sabe, entendo por que ele te ama, disse Clara um dia no café, esperando Lucas. Você é como o sol, faz tudo florescer. E você como lua, respondi, surpresa com a poesia. Calma, constante, ilumina o caminho na escuridão. Rimos do absurdo. Duas mulheres apaixonadas pelo mesmo homem discutindo por que ele amava cada uma. Enlouquecemos, né? Perguntou Clara bebendo latte. Com certeza, assenti. Mas estou começando a gostar dessa loucura. Eu também, admitiu. Embora não saiba se vai dar certo. Nem eu, disse sincera. Mas estou disposta a tentar, se você também. Ela me olhou longo, como se buscasse algo. Depois assentiu. Tô. Quando Lucas chegou, contamos nossa decisão. Ele ficou tão feliz que pela primeira vez em tempo senti que talvez não fosse erro. Talvez essa relação não convencional nos fizesse felizes. Claro, nem tudo foi fácil. Houve dias de ciúme ao ver Lucas abraçar Clara ou beijá-la. Momentos de dúvida sobre se dava certo. Mas aos poucos me acostumei a vê-los juntos, a dividir meu homem. E o surpreendente. Comecei a sentir algo por Clara. Não amor, mas amizade próxima, respeito, admiração, aceitação. Ficava feliz com os sucessos dela, preocupada com falhas. Gostava de passar tempo com ela, conversar, trocar ideias. Lucas estava no céu, não mais dividido, sem mentiras. Podia nos amar abertamente, e essa honestidade fortaleceu tudo.
Mas restava o problema. Como contar sobre nosso trio para pais, parentes, amigos? O mundo ao redor era tradicional, conservador. Sociedade esperava homem e mulher. Como explicar nosso caminho? Rita soube primeiro. Ficou chocada quando contei. Você tá louca? Disse, bebendo vinho de uma vez. Isso nunca dá certo. Talvez, concordei. Mas quero tentar. Amo ele, Rita. E tô me apegando a ela. A mulher que divide seu homem? Me olhou como louca. Isso é síndrome de Estocolmo? Não é, neguei. Clara é boa pessoa, inteligente, profunda, vítima como eu. E agora viram vítimas voluntárias. Serviu mais vinho. Desculpa, não entendo dividir homem. Nem eu entendia, admiti. Até pouco. Rita me olhou longo. Suspirou. Você é minha amiga. Apoio o que decidir. Mas promete. Se der errado, se doer, vem pra mim. Não digo eu avisei. Só fico do lado. Prometo. Abracei. Lágrimas nos olhos. Obrigada por não julgar. Não entendo, mas não julgo. Bateu nas minhas costas. Sua vida, sua escolha, seu direito de ser feliz, por mais estranho que pareça. Com pais foi mais duro. Meus moravam longe, decidi esperar para contar. Mas pais de Lucas eram daqui. Esconder era impossível, especialmente após noivado. Pensamos muito como dizer. No fim, convidamos para jantar e contamos honestamente. Preparamos juntos na casa dele. Eu saladas, Clara sobremesa, Lucas bifes. Parecíamos família comum recebendo visitas. Só que éramos 3. Tô nervosa, admitiu Clara decorando o cheesecake com frutas. E se não nos aceitarem, nos julgarem? Damos tempo, disse Lucas virando o bife. Me amam. Amam Sofia. Vão te amar. Precisam se acostumar que o filho não é como todos. Não é como todos? Ri. Somos todos doidos. Mas doidos felizes. Lucas nos abraçou. Isso que conta. Quando tocaram campainha, congelamos. Momento da verdade. Helena e José Antônio entraram sorrindo, com vinho e doces, mas sorrisos congelaram ao ver Clara. Quem é essa? Perguntou Helena olhando dela para mim e vice-versa. Mãe, pai. É Clara. Lucas respirou fundo. Ela é minha namorada, como Sofia. Como Sofia? Franziu José Antônio. Você namora 2 ao mesmo tempo? Sim, assentiu. E as 2 sabem. E concordam. Isso é piada? Helena parecia confusa. Sofia, você aceita dividir nosso filho com outra? Sim, avancei. Não planejei, mas nos faz felizes a todos. Não entendo, José Antônio negou. Isso é contra a natureza. Casamento é homem e mulher, não 3. Não falamos de casamento tradicional, disse Clara suave. Falamos de amor, felicidade, estar juntos, mesmo fora dos padrões. É pecado, afirmou Helena. Não te criamos assim, Lucas. Sei, mãe, pegou mãos dela. Mas amor não é pecado. Amo as 2, diferente mas forte. Elas aceitam isso, me aceitam como sou. Mas o que as pessoas vão dizer? Helena quase chorava. Vizinhos, amigos. Que importa? Perguntou Lucas. Importa o que sentimos, o que é certo para nós. Não pode ser certo, José Antônio negou. É como poligamia. Lei proíbe. Não vamos registrar oficial, expliquei. Pelo menos agora. Queremos viver juntos, nos amar.
Não aceito. Helena recuou. É demais. Mãe, por favor, suplicou Lucas. Dê chance, dê tempo para entender. Preciso de tempo, negou. Nós dois. Claro, assentiu. Mas ficam para jantar. Conhecem Clara melhor? Eles se olharam. Queriam ir, mas não ofender o filho. Ficamos, disse José Antônio. Mas não significa aceitar isso. Jantar foi tenso. Pais de Lucas educados com Clara, mas frios. Perguntavam, ouviam, mas não aceitavam ela como parte do trio. Após saírem, desabamos no sofá, exaustos. Podia ser pior, brincou Lucas. Pelo menos não me deserdaram. Por enquanto, disse Clara sombria. Me odeiam. Não, que isso? Peguei mão dela. So não entendem. Precisam tempo para se acostumar que o filho vive diferente do esperado. Como todos nós, Lucas nos puxou. Não esperávamos isso, mas lidamos e eles vão lidar. Queria acreditar que com o tempo aceitariam nossa escolha, entenderiam nossos sentimentos. Mas sabia que o caminho seria longo, difícil. Sociedade não estava pronta para relações como nossa. Teríamos que lutar pelo direito de estar juntos, de ser felizes do nosso jeito. Mas naquele momento, entre duas pessoas essenciais para mim, sentia que valia a pena, que nossa felicidade valia todas as dificuldades, olhares julgadores, incompreensões. Decidimos morar juntos. Fazia sentido. Por que correr entre 3 apartamentos se podíamos achar um para todos? Busca por casa para 3 adultos foi mais dura que pensávamos. Queríamos espaço pessoal para cada, cozinha grande para cozinhar juntos, sala ampla para noites em comum, e quarto principal para os 3, sem divisões, sem turnos, sem sua noite, minha noite. Após buscas, achamos apartamento de 4 quartos em prédio novo. Caro, mas juntando salários, dava. Pais de Clara ajudaram com a entrada. Não entendemos sua escolha, disse o pai dela dando o cheque. Mas vemos você feliz, e isso basta. Assim, vivemos juntos, 3 adultos em um lar. Aprendemos a respeitar espaço alheio, compromissos, resolver brigas. Às vezes duro, discutíamos, alguém se sentia excluído. Mas na maioria, éramos felizes. Criamos regras, sem segredos, sem fofocas pelas costas, sem jogos. Só honestidade, abertura, respeito. E funcionava. Éramos como um mecanismo estranho, mas cada peça no lugar. Lucas, nosso centro, sol. Eu, sua inspiração, asas. Clara, sua base, terra. Juntos, criávamos algo inteiro, completo, real. Claro, nem todos aceitaram. Alguns amigos se afastaram, não entendendo. Colegas cochichavam, olhavam torto. Mas outros nos aceitaram como éramos. Viram atrás da forma não padrão, sentimento real, amor verdadeiro. Rita, surpreendentemente, virou defensora feroz. Ainda não entendo como funciona, dizia, mas vejo vocês felizes, e se alguém acha errado, que se dane. Pais de Lucas aos poucos se conformaram, não de imediato. Houve lágrimas, acusações, tentativas de convencer o filho, mas vendo nossa felicidade começaram a amolecer. Primeiro Helena convidou nós 3 para jantares familiares. Depois José Antônio ofereceu ajuda em reforma. Pequenos passos, sinais de aceitação. Ainda não tenho certeza se é certo, disse Helena um dia, sozinhas. Mas vejo meu filho feliz, você feliz, Clara. E talvez isso seja a verdade real. Meus pais souberam bem depois, quando já morávamos juntos quase 1 ano.
Demorei a contar, temendo reação. Mas quando vieram visitar, esconder virou impossível. Surpreendentemente, aceitaram mais calmos que esperava. Sempre quisemos sua felicidade, filha, disse mãe, abraçando. Se isso é, quem somos para julgar? Minha avó, que veio junto, me surpreendeu. Na minha juventude também rolava de tudo, piscou. Se amam, para que escolher? Marcamos casamento 1 ano após morar juntos. Não oficial, leis não permitem trio, mas não precisávamos de papel para nos sentir família. Queríamos celebrar amor, união, convidar a leiga, dividir alegria. Cerimônia simples, bonita. Alugamos restaurante pequeno, decoramos com flores, velas. Eu de branco, Clara de rosa claro, Lucas de terno escuro. Escrevemos votos, trocamos alianças idênticas, símbolo de união. Prometo amar vocês duas, disse Lucas olhando nós. Respeitar, apoiar, estar junto na alegria e tristeza. Ser honesto, aberto, fiel. Construir vida cheia de amor, compreensão, felicidade. Prometo amar você, Lucas, disse eu, segurando a mão dele. E você, Clara. Ser apoio, lar, calmaria. Aceitar vocês como são, com forças e fraquezas. Construir vida onde todos sejamos felizes. Prometo amar você, Lucas, disse Clara, voz tremendo. E você, Sofia. Ser luz, alegria, ternura. Estar nos bons e maus momentos. Construir vida de harmonia, amor, respeito. Convidados poucos. Pais, amigos próximos que nos aceitavam, apoiavam. Nem todos entendiam plenamente, mas viam nossa felicidade, amor, e bastava. Após, nós 3 no balcão do restaurante, olhando cidade noturna. Eu segurava a mão de Lucas, ele de Clara, ela minha. Círculo fechado, símbolo de amor infinito. Nunca pensei ser tão feliz, admiti, olhando luzes. Encontrar amor assim, aceitação, compreensão. Eu também, assentiu Clara. Buscava algo sem saber e achei vocês. Vocês são meu milagre, Lucas nos apertou. Meu maior milagre, grato por cada dia. Ficamos abraçados e pensei no caminho estranho que nos trouxe aqui, de conversa ouvida por acaso, dor de traição, choque, incompreensão, a esse momento de felicidade absoluta, onde tudo se encaixava, onde me sentia inteira, completa, real. Entendi que às vezes precisamos jogar fora o que nos ensinaram, o que é normal e certo. Às vezes, seguir coração, sentimentos, pois amor verdadeiro não tem regras, limites. É só, forte, real. E se achou, segure firme. Não deixe ninguém ditar como, quem, quantos amar. Olhando 2 pessoas ao lado, homem que amava de coração, mulher que virou próxima como irmã, sentia isso era minha felicidade. Não padrão, incomum, mas tão verdadeira, e não trocaria por nada. Meses viraram anos, nossa família em comum se fortalecia, virava mais harmônica. Aprendemos a viver juntos, respeitando individualidades, entendendo necessidades, resolvendo conflitos, achando equilíbrios, sendo um todo sem perder partes. 2 anos depois, Clara engravidou. Não planejado, mas não surpresa. Não usávamos proteção, deixando o destino decidir. Tô grávida, disse uma manhã no café. Lucas engasgou com café. Eu parei com um garfo na mão. Certeza? Perguntou ele, recuperando o fôlego. Absoluta,
assentiu. Teste positivo. Atraso 2 semanas. Incrível! Pulou, abraçou, girou ela na cozinha. Vou ser pai. Olhava eles. Sentimento estranho. Alegria por todos, mas algo mais. Ansiedade? Ciúme? Não definia. E você, Sofia? Clara me olhou quando Lucas soltou. Feliz por nós, respondi, sincera. Por todos. Não é meu filho só, Sofia, aproximou. É nosso, seu, meu, de Lucas, da família. Olhei ela, Lucas, ambos com tanto amor, compreensão, que dúvidas derreteram. Nosso filho, repeti, e soou certo. Gravidez de Clara nos uniu mais. Íamos juntos a ultrassons, escolhíamos nome, preparávamos quarto. Lucas ansioso, cuidadoso como pai futuro, eu descobria esperar essa criança, me preocupar, preparar para ser mãe. Segunda mãe. Não sabia nomear, mas sentia o bebê já no coração. Pais de Clara e Lucas encantados com o neto vindo. Meus pais, após pausa, aceitaram com alegria. Vai ser nosso neto também? Perguntou mãe por telefone. Sim, afirmei. Nosso filho comum, seu neto ou neta. Então, hora de comprar presentes, disse. Clara deu à luz em abril. Menino, saudável, forte, com penugem escura e olhar surpreendentemente consciente. Chamamos Mateus, em honra do avô de Lucas. Ele é perfeito, sussurrei, segurando, pequeno ser quente confiando em mim. Nosso milagre. Sim, Clara sorria, cansada mas feliz. Nosso filho. Lucas ao lado, olhos fixos no bebê. Sou o homem mais feliz do mundo, disse, nos abraçando. Tenho vocês, e agora ele. Minha família. Meu amor. Vida com bebê foi mais dura que imaginávamos. Noites sem dormir, fraldas infinitas, preocupações. Mas éramos 3, facilitava. Alternávamos noites permitindo descanso. Nos apoiávamos, ajudávamos, éramos time. Não pari Mateus, mas amava como próprio. Para ele, eu era mamãe Sofia, Clara, mamãe. Crescia com dose dupla de amor materno. Quando Mateus fez 1 ano, quis filho próprio, nascido de mim, mais membro da nossa família feliz. Quero um filho, disse uma noite na sala. Mateus dormia, curtíamos rara tranquilidade. Lucas e Clara trocaram olhares. Certeza? Perguntou ele. É responsabilidade grande. Sei, assenti. Vejo todo dia, mas estou pronta. Quero sentir vida crescendo em mim, parir nosso filho. Te apoio. Clara apertou minha mão. Mateus vai gostar de irmãozinho, e eu de mais filho. Com a mulher que amo, Lucas sorriu. Engravidou logo, como se meu corpo esperasse. Gravidez fácil, quase sem nuvens. Clara me apoiava, compartilhava experiências, cuidava. Lucas ao lado, ansioso, amoroso. Dei à luz em novembro. Menina frágil, com penugem clara e olhos azuis. Chamamos Isabela. Sabedoria, pois veio como confirmação do nosso caminho certo. Parece você, disse Clara olhando o bebê, tão linda. E você também, respondi vendo Clara segurar minha filha com amor. É nossa, como Mateus. 2 filhos de mesmo pai, mães diferentes. Em mundo tradicional, seriam meios irmãos em famílias separadas, talvez sem se conhecer. No nosso, só irmãos, crescendo juntos, com amor de 3 pais. Mateus calmo, pensativo, analítico como Lucas. Isabela, energética, criativa, imaginativa, misturando traços das mães. Claro, dificuldades. Perguntas de crianças, professores no jardim.
Por que duas mães? Por que seu irmão chama sua mãe de Mamãe Sofia? Ensinávamos responder simples, honesto. Porque nossa família é assim: papai, mamãe e Mamãe Sofia. Nos amamos. Surpreendentemente, crianças aceitavam melhor que adultos. Para elas, amor era simples. Se amam, é família. Resto detalhes. Nossos filhos tinham sorte. Dobro de amor materno. Duas mães, duas mãos para abraçar, consolar, apoiar, duas mulheres para ensinar, mostrar, contar, e um pai amoroso, sempre presente. Não escondíamos verdade deles. Quando cresceram e perguntaram, respondíamos honesto, no nível deles. Sim, maioria das famílias tem mamãe, papai e filhos, mas há outras, duas mamães, dois papais, um só pai. Nossa é especial. Papai ama duas mamães, e mamães amam ele e uma outra, e todos amamos nossos filhos. Então tenho duas mães, perguntou Mateus aos 5. Sim, disse Clara. Eu sou sua mamãe, porque te pare. Mamãe Sofia também. Ama e cuida desde bebê. E eu? Isabela não queria ficar atrás. Você também tem duas, sorri. Eu sou sua mamãe porque te pare. Mamãe Clara também. Ama como própria. Então somos família toda, concluiu Mateus. Sim, querido. Lucas o pegou no colo. Uma grande família amorosa. E era verdade. Família em comum, fora padrões, mas real, forte, feliz. Nos amávamos, apoiávamos, estávamos juntos em bons e maus momentos. Criávamos filhos em atmosfera de amor, aceitação, respeito. Ensinávamos ser abertos, honestos, não temer ser si mesmos, mesmo se não encaixar. Sabe o mais importante na vida? Perguntei Isabela ao deitar. O que, mamãe? Amor, respondi. A si, aos outros, ao mundo. Ver beleza em diferenças, conectar com diferentes, aceitar e ser aceito. Como nós? Perguntou. Sim, como nós. Beijei testa. Sabia era verdade. Nossa família em comum não era erro, desvio, pecado. Era outro caminho para a felicidade, que escolhemos apesar de tudo. Caminho que nos levou à vida plena, real, honesta. Às vezes lembrava dia que tudo começou, chegando 2 horas cedo ao restaurante, ouvindo conversa de Lucas. Dia que soube homem que amava outra. Pensei ser fim. Mas agora via. Era início. Início de nova vida, novo amor, nova eu. Vida onde achei não só homem da vida, mas amiga, quase irmã. Vida onde virei mãe de 2 filhos lindos. Vida onde me senti inteira, completa, real. Se oferecessem voltar, mudar dia, recusaria, porque cada passo, decisão, escolha me trouxe aqui, a esta vida. Grata ao destino por caminho, oportunidade, dádiva. Dádiva de amar e ser amada, criar regras próprias, mundo próprio, felicidade própria. Dádiva de viver plena, honesta, real. Nossa família em comum chamava atenção. Inevitável quando vive 3, cria 2 filhos, não esconde relações. Pessoas notam, falam, julgam. Aprendemos lidar, ignorar sussurros, olhares tortos, perguntas curiosas. Como funciona? Quem manda? Como dormem? Quem é quem? Respondíamos honesto. Dormimos juntos. Ninguém manda. Decidimos em conjunto. Brigamos como qualquer família,
mas conversamos, ouvimos, achamos meio termo. Com o tempo, Círculo se acostumou. Amigos que ficaram pararam de notar em comum. Viam amor, respeito, harmonia. Vizinhos pararam sussurros ao nos ver no pátio. Colegas pararam perguntas incômodas, esqueceram que nos achavam estranhos. Mas filhos, sempre ponto fraco de família, nossa também. Quando Mateus entrou na escola, preparamos para perguntas de colegas, professores. Explicamos família especial, diferente da maioria, que algumas crianças não entenderiam, poderiam zoar, rir. Ensinamos não se zangar, explicar. Tenho 2 mães e pai. Vivemos juntos porque nos amamos. Primeiro mês calmo, crianças absortas em novidade. Depois vieram perguntas, de professora, colegas, pais deles. Por que uma mulher te busca um dia, outra no outro, e chama ambas de mãe? 2 mães é legal? Pais diziam. Quero discutir situação familiar de Mateus, chamava a professora. Íamos juntos, sempre 3, mostrando somos família, unidos, nos apoiamos. Nosso filho cresce em família amorosa, dizia Lucas. Tem pai e 2 mães que cuidam, educam, amam. Se alguém tem problema, é dele, não nosso ou do filho. Maioria recuava, vendo confiança, união. Mas alguns não aceitavam. Pais proibiam filhos brincar com Mateus. Para não pegar exemplo ruim, uma professora ignorava Clara, falando só comigo como mãe verdadeira. Diretor chamou para falar de moral. Lidávamos explicando, convencendo, às vezes discutindo. Mas principal, apoiávamos filhos. Dizíamos não culpa deles em preconceitos alheios, que tinham direito de ser felizes, amados como são. Mateus lidava bem, confiante, inteligente além da idade, com força interna. Zombarias escorregavam como água. Eles não entendem, dizia dando ombros. Pena deles. Com Isabela mais difícil. Sensível, vulnerável. Na escola, mesmos problemas, mas reagia chorando, recusando ir, pedindo ser família normal. Não quero ser especial. Chorava após dia duro, quando colegas não convidavam para aniversário porque pais proibiam amizade com menina de família estranha. Quero ser como todos. Nós 3 com ela, abraçando, consolando, explicando. Vi dor nos olhos de Clara, tensão em Lucas. Pensávamos mesmo, certo fazer? Não tornamos filhos infelizes com escolha? À noite, crianças dormindo, conversamos na cozinha. Sério, aberto. Talvez repensar situação, sugeriu Lucas cauteloso. Pelos filhos. O quê? Perguntou Clara, sabendo resposta. Viver separado, como 2 famílias normais. Vocês com Mateus, Sofia com Isabela, eu entre como pai. E quem seria a esposa oficial? Perguntei. Com quem viveria? Lucas calou, sem resposta. Não escolhia entre nós, nem agora. Não é solução, disse Clara. É fugir de problema, responsabilidade, escolha que fizemos. Mas filhos sofrem, parecia quebrado. Isabela chora. Mateus finge ok, mas vejo dificuldade. Sofrem não por família, rebati, mas por reação da sociedade, incompreensão, preconceitos, medos alheios. Se separarmos, mostramos aos filhos que desistimos, nos escondemos, temos vergonha. Temos vergonha? Perguntou Lucas, questão real. O que fazemos é certo?
Certo para nós, afirmou Clara. Nós três felizes, nos amamos, cuidamos. O que há de errado? Sociedade acha errado, suspirou. Filhos vivem nela. Sociedade erra muito, pus mão no ombro dele. 100 anos atrás, achava errado mulheres votarem. 50 anos, casamentos interraciais. 10 anos, casais gays. Sociedade muda, Lucas. Devagar, com esforço, acrescentou Clara. Podemos ser parte da mudança. Mostrar amor varia. Família não é só mamãe, papai, filhos. Dá para viver diferente e ser feliz. Lucas pensou, assentiu devagar. Vocês certas. Não fugir, lutar, não desistir, dar exemplo, pros filhos primeiro. No dia seguinte, conversei com Isabela sozinha, mãe e filha, no quarto dela, entre brinquedos e livros. Buscava palavras para ajudar minha menina a entender, aceitar, o que muitos adultos não. Ser especial nem sempre é fácil, filha. Comecei. Às vezes, pessoas não entendem quem difere. Têm medo, raiva, riem. Mas não significa algo errado com você. Significa seguir seu caminho. Não alheio. Mas não quero ser especial, repetiu mexendo na coberta. Quero ser como Ana ou Júlia. Família normal. O que é família normal, amor? Perguntei. Família onde pais brigam todo dia, ou pai bebe e não volta, ou mãe grita com filhos porque cansa no trabalho? Muitas assim, consideradas normais. Melhor que nossa? Isabela pensou. Não, disse. Na de Ana, pais brigam. Na de Pedro, pai foi embora. Ele mal vê. Triste. Vê? Acariciei-o cabeça. Na nossa tem amor, respeito, cuidado. Nos apoiamos, ajudamos, alegramos juntos. Não é principal? Sim, assentiu. Mas crianças riem. Riem porque não entendem, expliquei. Pessoas temem desconhecido. Mas você pode ajudar a entender, contar da nossa família, como vivemos, nos amamos. Mostrar ser especial não assusta, é interessante. Isabela calou, pensando. Depois me olhou séria. Vou tentar, mamãe. Mas é difícil. Sei, bebê. Abracei. Ser si mesmo é mais difícil do mundo às vezes. Mas sempre vale, crede. Naquele dia algo mudou, gradual. Isabela lidou melhor com incompreensão. Não chorava, não escondia a família, explicava calma. Sim, 2 mães e pai. Vivemos juntos porque nos amamos. Em comum. Mas minha família, tô bem nela. Incrível, muitas crianças aceitavam. Amor simples para elas. Se amam, família, resto detalhes. Com adultos mais duro, alguns ainda proibiam filhos brincar com nossos. Professores olhavam julgando. Mas aos poucos mudava. Pessoas se acostumavam. Viam filhos felizes, saudáveis, educados, que em casa não tinha briga, violência, ódio, só amor, respeito, aceitação. Sabe, no início achei errado, admitiu professora de Isabela em reunião. Mas vendo sua filha confiante, bondosa, aberta, penso, talvez importante não forma da família, mas amor nela. Pequena vitória. Uma de muitas que conquistávamos dia a dia. Vida seguia. Filhos cresciam, trabalhávamos, planejávamos, sonhávamos futuro. Nossa família em comum virou parte normal da vida. Paramos notar em comum, pensar, vivemos diferente. Simplesmente vivíamos. Amávamos, discutíamos, reconciliávamos. Alegres, tristes,
como qualquer família. Quando Mateus fez 15, Isabela 13, novo desafio. Adolescência. Tempo de buscar si mesmo, lugar no mundo, valores. Tempo que questiona a autoridade de pais, revê regras infância. Mateus virou fechado, quieto. Menos conversava, mais no quarto ou amigos. Respostas curtas, evitava eventos familiares. Preocupados, não pressionávamos, dávamos espaço. Isabela virou rebelde, discutia tudo, quebrava regras, voltava tarde, pintava cabelo colorido, vestia provocante, como provando algo a si, nós, mundo. Éramos pacientes, compreensivos, lembrávamos sermos adolescentes, buscando caminho. Mas difícil, especialmente quando cutucavam, desafiavam valores, estilo vida. Acham tão especiais com família em comum? Jogou Isabela em briga. Tão progressivos, abertos, mas na real egoístas, pensam só em si, no amor de vocês, não em nós. Palavras machucaram, pois tinha verdade. Pensamos primeiro em nós, sentimentos, ao decidir juntos. Não calculamos como filhos cresceriam em tal família, sociedade não pronta para aceitar. Mas não todos pais fazem. Decidem por sentimentos, desejos. Quem sabe exato futuro filhos, obstáculos? Amamos vocês, disse Lucas olhando filha irritada. Sempre, desde nascimento, fazemos tudo para serem felizes, confiantes, abertos. Sim, família diferente cria dificuldades, admitiu. Mas famílias normais não têm? Filhos delas não enfrentam incompreensão, zombarias? Mas pelo menos normais, gritou Isabela. Não precisam explicar duas mães. Não ouvem que pais são pervertidos. Quem disse isso? Perguntou Clara baixa, pálida. Isabela calou, baixou cabeça. Não importa, murmurou. Muitos pensam. Não é verdade. Aproximei, tentei abraçar, mas recuou. Não somos pervertidos. Somos pessoas que se amam, do nosso jeito, fora padrão, mas amor real, puro, sincero. Não quero falar mais. Isabela se soltou, correu para o quarto, batendo porta. Ficamos na sala, desorientados, tristes. Não sabíamos o que fazer, dizer, ajudar filha sofrendo por nossa escolha. Vou falar com ela, disse Mateus inesperado, observando quieto. Ela me ouve. Olhamos surpresos. Ultimamente distante, no mundo dele, oferta pegou de surpresa. Certeza? Perguntou Lucas. Ela tá muito chateada. Sei, deu ombros. Mas entendo o que passa. Passei por isso. Levantou, foi ao quarto dela. Ouvimos batida suave, porta abrir e fechar. O que falaram, não sabemos. Mas hora depois Mateus saiu, sério, calmo. Vai ficar bem, disse. Deem tempo a ela e a vocês. Aquela noite não dormi, deitada entre Lucas e Clara, ouvindo respiração deles, pensando palavras filha, dor na voz, medo nos olhos. Éramos egoístas, pensando só em nós? Nossas amor valia preço que filhos pagavam? Não tinha respostas, mas sabia não podíamos mudar passado, só melhorar presente, futuro, estar com filhos, apoiar, amar incondicional. Manhã seguinte Isabela desceu para café normal. Não pediu desculpas por explosão, mas não continuou briga. Sentou, pediu cereal, perguntou a Lucas se viu livro de história. Manhã comum de família comum, mas algo mudou, sutil na atmosfera, humor, olhares. Todos sentíamos, mas não falávamos.
Dias depois, Isabela pediu ajuda em projeto de ciências sociais. Tema família na sociedade moderna, decidiu falar da nossa. Aberta, honesta, orgulhosa. Certeza? Perguntei surpresa. Pode causar reações variadas. Sei, decidida, mas cansei de esconder, envergonhar, fingir família ruim. Minha família é vocês, orgulho de vocês. Abracei, lágrimas nos olhos. Orgulho de você também, sua coragem, honestidade, força. Trabalhamos juntos os 5. Lucas, formatação, Clara, design e apresentação, Mateus, fatos históricos sobre famílias diversas culturas, Isabela, texto principal, sincero, aberto, profundo, sobre amor sem limites, família fora padrões, mas dá felicidade, filhos com dobro amor materno. Ao apresentar na escola, preocupamos com zombarias, julgamentos, mas Isabela, frente à turma, cabeça erguida, falou confiante, calma, digna. E, incrivelmente, ouviam atentos, sérios, sem risinhos. Minha família é incomum, dizia. 3 pais, não 2. 2 mães, não 1. Não pior ou melhor, só diferente. Tem amor, respeito, cuidado, lugar para todos, aceitação. Tem dificuldades como qualquer, mas felicidade, muita. Tirou nota máxima, e mais importante, respeito colegas. Nem todos entenderam, aceitaram, mas muitos viram coragem, honestidade, confiança, qualidades que impõem respeito. Projeto virou virada, não só para Isabela, toda a família. Paramos esconder, desculpar por sermos. Começamos a falar aberto sobre vida, relações, amor, não impondo, só compartilhando experiência, história. E aos poucos mundo mudava, ou talvez nós percebêssemos mais aceitação, menos julgamento, mais entendimento, menos medo, mais amor, menos ódio. Quando Mateus terminou escola, entrou universidade, mudou cidade. Sentimos falta, mas sabíamos necessário para a independência, vida própria. Sabem que volto sempre, disse abraçando antes partir. Casa é onde família está, minha é vocês. Isabela terminou escola 2 anos depois. Ficou na cidade, universidade local, psicologia. Quero ajudar gente a entender si e outros, explicou. Quero um mundo mais aceitante, aberto, amoroso. Orgulhávamos de filhos, inteligência, bondade, abertura. Orgulhávamos de nós, por não desistir, não trair amor, criar família fora padrões, mas dar felicidade a todos. Anos passavam, envelhecíamos, sábios. Relações mudavam, aprofundavam, maduras. Paixão inicial deu lugar a amor calmo, profundo, mas não menos forte, real. Em 20 anos de união, Lucas propôs brinde. A nós, ergueu taça, por nos achar, ousar, amar, do nosso jeito, criar família que nos deu força, apoio, felicidade, crescer filhos orgulhosos, passar dificuldades, testes e ficar juntos. Amor sem fronteiras, não segue regras, só é forte, puro, real. Bebemos, olhando com amor, gratidão, compreensão. 20 anos juntos, amor, alegria, dificuldades, superação. 20 anos vida plena, real, nossa. Sabe o que aprendi nesses anos? Perguntou Clara, pondo taça vazia.
Felicidade não é o que outros esperam. É o que coração, alma, essência pede. E mais, adicionei, amor não obedece regras, convenções. É só, entre dois, três, muitos, diferente, mas real, importante. E família não é forma, conteúdo, completou Lucas. Não mamãe, papai, filhos, mas amor, respeito, apoio, não visível fora, sentido dentro. Naquela noite, com duas pessoas que viraram minha vida, apoio, amor, senti a gratidão profunda ao destino, por chegar 2 horas cedo ao restaurante, ouvir conversa, achar forças não fugir, fechar, mas ficar, conversar, por encontrar não só homem da vida, mas mulher quase irmã, por criar família, que nos deu aos filhos, amor, apoio, aceitação, por ousar amar do nosso jeito, sem olhar convenções, sem temer julgamento, sem seguir regras alheias, por achar felicidade incomum, mas tão real. Nossa! E sabia nada me faria lamentar escolha, renunciar amor, mudar caminho, porque era nosso, único certo para nós, onde achamos o que muitos buscam vida toda, mas nem todos acham: amor real, profundo, pleno, amor que aceita, não julga, amor que dá forças, não tira. Amor que malora, completa, felicita. Amor que era, permanece, maior, milagre. Dádiva preciosa, escolha importante na vida. Olhando estrelas, ouvindo respiração quieta de dois mais próximos, sentia gratidão profunda por caminho, vida, amor, por viver vida plena, honesta, real. Amor multiplica felicidade, não divide. Amor liberta, não limita. Amor cresce com anos, testes, momentos compartilhados. Amor único valor real, sentido real, verdade real nesse mundo mutável, complexo, belo. Simplesmente amor. Esse amor achei dia que resolvi chegar 2 horas cedo ao restaurante do noivado, dia que ouvi sem querer conversa de Lucas com Clara, dia que ouvindo palavras dele sobre amor por outra, empalideci, mas achei forças não fugir, fechar, mas ficar. Entender que amor varia, nem sempre cabe em molde sociedade, às vezes sai do habitual, esperado, aceito, e isso não o torna menos real, menos importante, menos digno. Aquele dia começou história nossa família incomum, história de 3 ousando amar do jeito próprio. História que continua em filhos, netos, vida. História que não trocaria por outra, porque minha, nossa, única possível. Se perguntassem agora, após anos, vida, amor, valia dificuldades, incompreensões? Responderia sim, cada segundo, suspiro, batida coração, porque amor real vale tudo, sempre. E isso, única verdade, sabedoria, revelação que tirei da minha longa, plena, feliz vida. Vida vivida em amor real, pleno, sem limites, amor que simplesmente é.